Com a proteção de Deus, iniciamos nossa live para tratar da questão da proposta de alteração dos fundamentos do movimento escoteiro na Associação União dos Escoteiros do Brasil. E gostaríamos de iniciar esta live prestando nossas condolências a todos aqueles que perderam seus entes queridos na pandemia, por aqueles amigos e irmãos escoteiros que se foram nesse momento difícil. Pedir a Deus que os receba e que possamos superar esse momento, sempre também pensando no próximo, como é nosso dever enquanto escoteiros. Dito isso, eu gostaria de franquear a palavra para um voluntário para fazer a nossa oração inicial. Senhor, nós te damos graças por este privilégio de poder estarmos aqui reunidos para um assunto tão importante. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida de cada participante e que o Senhor nos dê a graça, Senhor, para tudo aquilo que vamos falar, que nos ajude e nos conduza em todo o tempo. Amém. 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 Eu gostaria, então, de passar a palavra aos presentes para que faça uma pequena apresentação sua, que se apresente, falando rapidamente um pouquinho sobre a composição da família, da sua família, sua relação com o movimento escoteiro, a título de apresentação. Começando aqui com o meu amigo e dileto irmão Lúcio e esposa, por gentileza. Olá, Fernando. Boa noite a todos. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Lúcio da Andréia. Nós moramos em Cascavel, temos 2 filhos, um deles está no movimento escoteiro desde os 7 anos, hoje está com 14, que é o Heitor. Eu já fui escoteiro, conheci o Fernando no escotismo aqui em Cascavel, eu acho que em 87, quando nós nos conhecemos. Boa noite, eu sou a Andréia do Lúcio, mãe do Heitor escoteiro, mãe do Aleph, que não teve a oportunidade de vivenciar a experiência do escotismo, como eu também não tive. E o que eu observo na minha vida? Eu venho de uma área jurídica, eu sou advogada, e eu lido muito com litígio. E eu vejo o quanto o escotismo é altruísta em relação aos desafios, às dificuldades, às limitações do meio em que a gente vive e o quanto é inclusivo. Então, a gente está aqui hoje para dar o nosso apoio a essa causa, para que permaneça esse movimento lindo como é. Muito obrigado. Dando sequência, gostaria de passar a palavra ao casal Rayane e José Augusto. Boa noite a todos, boa noite, chefe. Meu nome é Rayane, eu sou de Manaus, eu sou mãe do escoteiro Tiago, hoje com 11 anos, acabou de passar para a tropa escoteira, passou 4 anos na Alcateia como lobinho, e além de mãe do Tiago, eu também sou escotista, sou aquela da Alcateia do Grupo Escoteiro La Salle. Olá, eu sou José Augusto, eu sou pai do Tiago Augusto, que é escoteiro, entrou como lobinho e está como escoteiro. E eu quero agradecer a oportunidade de estar junto aí, estar falando desse tema de família no movimento escoteiro, que é muito legal. Eu fui jovem escoteiro e eu vejo a importância que o escotismo fez na minha vida e acabou a minha esposa
tentando retornar ao escotismo, tentando colocar o nosso filho. A gente colocou ele, o Tiago, está participando do movimento. E a gente atua como pai voluntário lá, eu estou sempre ajudando na medida que eu posso para tentar retribuir tudo isso que eu aprendi no escotismo durante esses anos todos. Muito bem. Dando sequência, aqui identificado na tela como Marcelo e esposa, imagino, né? Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo e minha esposa é a Daniele. A gente é pai do Luiz Gabriel, ele é escoteiro, né, membro juvenil. Faz 3 anos que ele está no movimento escoteiro. A gente só tem ele de filho, né? A gente não faz parte do movimento escoteiro, a gente é só pais mesmo, de filho no movimento. A gente decidiu levar ele através de um projeto que a gente viu que estava iniciando aqui na cidade. E a gente percebeu nele a mudança nessa parte tanto da socialização, né? De estar ali fazendo as atividades, de estar ali junto com os colegas, de tudo que o que o movimento escoteiro traz para a vida aí do membro juvenil, da criança. Então a gente gostou muito, faz pouco tempo, né? São 3 anos, mas a gente conseguiu já ver nesse pouco tempo aí a mudança nas atitudes, no dia a dia dele aqui com a gente. Eu sou a Dani, do Marcelo, a gente mora aqui em Itajubá, né, Minas, e o Gabriel entrou no escoteiro. Eu, como mãe coruja, sofri um pouco nos acampamentos, porque a gente soltar, né, nas mãos de responsáveis, muito responsáveis, pessoal, que eu gostei, e umas coisas que eu gostei bastante quando entrou foi a Conselho do Fogo, né? Aquela oração que faz do fogo, esqueci o nome. Conselho, né? Fogo, né? Aquela oração, porque eu gostei dessa parte também, que não induzia nenhuma religião, e sim a Deus. Então, eu gostei bastante e eu quero que ele continue. Vamos na sequência, então. A senhora Fabiane, por favor. Boa Olá. noite. Desculpa, tem Fabiane e Flaviane, né? Perdoa, Fabiane. Meu nome é Fabiane, eu moro aqui em Aparecida. Minha filha está no movimento escoteiro, sou mãe de Lobinha, ela está no movimento escoteiro desde 2018, então também não é muito tempo. Eu sou de formação, sou contadora, trabalho no escritório de contabilidade. E a minha filha também teve uma mudança muito grande desde que ela entrou no movimento escoteiro. Nosso grupo fica em Guaratinguetá, e ela teve também uma mudança muito grande. Uma mudança para consigo mesma, né, para com ela mesma e com os outros, sempre se preocupando em ajudar o próximo, que é aquilo que o movimento escoteiro ensina para os jovens. Então, eu estou muito feliz também de poder participar aqui com vocês e defender essa causa. Muito bem. Agora sim, chefe Flaviane. Me perdoa que antes eu achei que era Fabiane com Flaviane bem parecido, né? Eu sou Flaviane, sou escotista também atuo na parte como dirigente, mas também sou mãe de 2 crianças, uma lobinha, que é a Gabriela. Ela iniciou como mascote antes de ser lobinha, porque eu como chefe levava ela comigo. E ela hoje tem 8 anos, graças a Deus, ama o movimento escoteiro tanto quanto eu. Está com muita saudade do movimento escoteiro, só tenho a agradecer ao movimento escoteiro. Sou mãe também de uma escoteira que foi lobinha, Cruzeiro do Sul, é a Laís. Também ama o movimento escoteiro e, graças a Deus, minha família está dentro do movimento escoteiro. E isso aí, pessoal. Estamos no debate aí para contribuir como atuante enquanto juvenil, como membro adulto e como pai e mãe, né? Em amor ao debate. Muito bem, dando sequência aqui, o chefe Arnoldo.
Boa noite a todos. Sou Arnoldo, faço parte do Grupo Escoteiro Suboficial Palmeira de Guaratinguetá, moro em Lorena. Estou no movimento escoteiro como adulto desde 2007. Fui membro juvenil, fui lobinho e escoteiro no Guaipacaré aqui de Lorena. E depois fui para São Paulo, saí do movimento escoteiro e voltei principalmente por causa dos meus filhos. Hoje os meus filhos já não estão mais no movimento e eu continuo. Atuo na formação desde 2008, final de 2008, começo de 2009, acompanhando o chefe Toninho, que é muito conhecido aqui na região. Tem mais de 65 anos de movimento escoteiro e aprendi muita coisa com ele. Estou aqui para contribuir da melhor forma possível do que eu puder para todos e para a nossa causa. Sou bacharel em Direito, sou funcionário público federal há 28 anos. Muito bem. Chefe José Aquiles, na sequência, por gentileza. O chefe José Aquiles gostaria de se apresentar. O seu áudio está desligado. Boa noite. Eu, chefe escoteiro do Grupo Escoteiro Anhanguera. Estou no movimento já acho que há uns 31 anos. Tenho atuado mais como dirigente. Muito bem. Então, pessoal, vamos dar sequência, né, à nossa live, especificamente tratando da questão da família, né? Nós sabemos que a família, ela é a principal responsável legal pela educação do jovem e pode ter, e certamente tem no movimento escoteiro, um grande parceiro. E, nesse sentido, representamos também nossos filhos juridicamente, né? E aí houve agora, então, estamos diante desse debate, que é um debate nacional, em torno de uma proposta, como dissemos antes, né, de alteração dos fundamentos, ou seja, dos pilares do movimento escoteiro no Brasil, que deixariam, se aprovada tal alteração, né, esses fundamentos deixariam de ser deveres para com Deus, para consigo próprio e para com o próximo, para ser relacionamento para com a espiritualidade, para consigo próprio e para com o próximo. Eu gostaria de perguntar para a Fabiane, né? Para a Fabiane. Fabiane, você concorda com essa proposta? Por quê? Para mim, a primeira questão é discutir a existência de Deus ou não já não é uma questão discutível aqui na minha casa, né? Deus para nós aqui na nossa casa, ou um ser superior, ou o nome que cada pessoa quer dar. Não importa se é Deus, se é Alá, não importa. Nós aqui acreditamos numa divindade, vamos chamar assim, para não usar nenhum nome de religião. Então, para nós aqui existe uma divindade, e essa divindade, ela não é discutível na nossa opinião. E isso veio muito forte também para nós no movimento escoteiro, né? Sempre tendo o respeito com os demais, porque no nosso grupo eu nunca vi se falar em religião ou se falar em qualquer outra coisa que não seja Deus ou naquilo que a gente acredita, naquilo que a pessoa acredita, na fé da pessoa, porque a fé move montanhas. Então a criança, ela precisa ter isso, ela precisa acreditar que se ela se esforçar, se ela tiver o esforço,
ela vai conquistar tudo o que ela quiser, mediante, vamos dizer assim, a autorização de Deus. Então, se ela te medir esforços, por isso que eu gosto muito, no movimento escoteiro, pelo menos na Alcateia, que a minha filha participa, tudo tem que ser conquistado, nada se ganha. Então, tudo a gente tem que, vamos dizer assim, provar. E eu acho que é isso que a fé, ela nos ensina. Se eu ficar sentada na minha casa esperando o emprego bater na minha porta, o emprego nunca vai vir bater na minha porta. Eu tenho que fazer o meu esforço. Então, é isso que eu acredito, que Deus queira de nós, e o movimento escoteiro trouxe isso mais forte para dentro da minha casa e também para a vida da minha filha. Então, eu sou absolutamente contra isso. É importante observar também, né, que essa alteração de fundamentos, e fundamentos são pilares, né? Essa alteração de fundamentos, ela implica não apenas na supressão da palavra Deus, e colocando-se no seu lugar de espiritualidade, mas também retirando a palavra dever para colocar relacionamento. Aí eu queria perguntar ao casal, o Lúcio e esposa, se isso está adequado ao que vocês pensam para a educação do filho de vocês. Essa mudança, quais seriam as implicações disso, se é benéfico ou não, para a educação dos filhos de vocês, e tendo o movimento escoteiro como um apoio? Fernando, primeiro, sem nenhum tipo de radicalismo, né? Eu sou muito aberta a mudanças, muito aberta mesmo, mas desde que as mudanças agreguem. Eu acho que quando a gente falando de jovens, quando a gente relativiza a fé e o compromisso, a gente meio que afrouxa as rédeas dos códigos morais. E sem querer ser conservadora, mas eu vou dar como exemplo prático de vida. Eu convivo com adultos que foram escoteiros, depois que eu casei com o Lúcio. Até então eu não conhecia o movimento e não conhecia pessoas que tinham sido escoteiras. E eu vejo o quanto o vínculo deles, o padrinho do meu filho, a madrinha do Heitor, o Lúcio conhece do movimento escoteiro, foram escoteiros juntos. A relação que a gente tem com as famílias, com os amigos, sabe, dele, da época do escoteiro, é uma coisa muito pura, é muito fraterna. Às vezes eles não se encontram, mas você está na fila do mercado, eles vão, se abraçam, se cumprimentam, sabe, se importam com a vida um do outro. Se o pai de um está doente, ainda vão visitar. Então, eu acho que a gente precisa de jovens assim, que tenham esse espírito humanístico, que tenham a gente precisa, enquanto pais, enquanto sociedade, se esforçar e se engajar em uma luta para que a gente tenha uma sociedade mais fraterna. E eu acredito que o escotismo consiga fazer isso, porque eu vivo isso, eu vivencio no meu dia a dia, convivendo com adultos que foram escoteiros e convivendo com crianças que são e não são escoteiras. Sabe? Então, eu acho o movimento como perfeito. Perfeito. Então, eu acho que aqui em casa seria um grande prejuízo. É muito difícil a gente falar de uma coisa que a gente não sabe como seria, mas eu creio que não seria tão aproveitado, sabe? Nosso filho foi Lobinho Cruzeiro do Sul, tem como meta, Flor de Lis, né? Isso. A Flor de Lis, sabe? E a gente vê o quanto é importante para ele se manter no movimento de uma forma ativa, de uma forma engajada, de uma forma respeitosa e respeitando todos os princípios do movimento. Quer complementar, né? Eu concordo, né? O que ela falou está correto, né? Eu, como fui escoteiro, né? Então, algumas memórias a gente fixa e a gente leva para a vida toda, né? Eu tenho para comigo sempre os deveres, né? Para com Deus. E o movimento escoteiro, ele é baseado em simbologias também. Isso num crescimento educacional do jovem, né? Então, o que vai favorecer o jovem? Eu busco para o meu filho o que é melhor, o que eu vejo como melhor. E nessa construção,
né? Acreditar no ente superior, né? Isso ajuda a construir esses valores éticos e morais, tá? Então, nós somos contra essa alteração, tá? E deve-se continuar, né, com os deveres e com a palavra de Deus na promessa. É isso, Fernando. Nós observamos que o movimento escoteiro, ele tem como um dos elementos dar um protagonismo ao jovem. E isso não é novidade no movimento escoteiro. Isso começou junto com o movimento escoteiro. Tanto que nós sabemos que lá, no nosso programa educativo, né, e segundo o nosso método, existem vários mecanismos de participação dos jovens. Os jovens opinam dentro do programa educativo, né? E aí eu gostaria de perguntar a opinião do José Augusto, da Rayane, né, sobre essa questão da participação do jovem. Segundo o sistema que existe hoje, né, o sistema de deveres para com Deus, deveres para consigo mesmo, deveres para com o próximo, e isso consta na promessa, né, também deveres para com a pátria, né? Ou seja, isso tem quais implicações na construção, por exemplo, de lideranças, vocês veem isso como um elemento agregador na educação do filho de vocês, essa questão dos deveres? Sim, chefe, eu vejo. Inclusive, quando eu comecei a procurar um grupo para colocar o meu filho, eu não fui escoteira quando jovem, eu não conhecia o método, eu não conhecia esses fundamentos. Mas, com o pouco do que eu pesquisei, eu entendi que seria uma ajuda muito grande na educação dele. Então, assim, quando ele entrou, ele tinha 7 anos, ele estava numa fase complicada e eu tinha muito medo de errar na educação, nesse processo de construção do caráter dele. E quando eu entrei no movimento, que eu passei a estudar um pouco mais, que eu passei a conhecer, eu entendi a importância disso tudo. Então, a gente sabe, nós temos deveres e nós temos direitos. Então, eu não vejo um problema nessa palavra dever, né? Eu acho que as crianças, elas precisam entender, né, que desde pequenininho elas têm direitos e deveres. E o que o movimento faz, o método, da maneira como ele é aplicado, e se aplicado de forma correta, com certeza ele vai ser de grande valia na construção do caráter, dos valores, né, das crianças e dos jovens. Como adulto, como escotista, por exemplo, eu vejo muitas mudanças nas crianças, como elas chegam no grupo, e ali, depois de algum tempo, como elas vão se transformando. E eu tenho certeza absoluta que isso é graças ao método. O método funciona, né? Não há dúvida disso. E eu não estou falando só como mãe, eu estou falando como uma pessoa que também aplica o método, e estou falando como uma pessoa que vejo as mudanças que aconteceram no meu filho, com o meu filho durante esse processo, né? Hoje ele tem 11 anos, eu vejo ele muito mais responsável, eu vejo ele muito mais preocupado com as pessoas, preocupado com certas situações que antes, talvez, se ele não estivesse no movimento, talvez isso não teria tanta importância para ele. Eu vejo ele muito preocupado em ajudar a tropa dele, eu vejo ele muito preocupado em fazer o melhor possível, né, dele. Então, com certeza, o método escoteiro agregou muito. E essa questão dos deveres, eu tenho certeza que ele vai levar para a vida. Não como uma obrigação, não como algo ruim, mas algo como necessário para a construção do caráter dele e dos valores e da ética, enfim. Chefe, também só para acrescentar, eu acho que a Rayane, o posicionamento é muito equalizado do meu e dela, mas, por exemplo, essa parte dos deveres do jovem, hoje em dia eu vejo
que o jovem, os adultos, a gente está perdendo algumas habilidades que são do dia a dia, né? Então, devido à internet, tecnologia, todo mundo esquecendo de fazer algumas coisas. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um jovem, a mãe deu uma lata e deu um abridor de lata para ele abrir, e ele não sabia o que fazia com aquilo. Então, às vezes, coisas simples, às vezes o jovem não consegue resolver. Às vezes é devido uma falta de exercício, uma falta de treinamentos, coisas que a escola não ensina, outros lugares não ensina. E o escotismo, a gente vê que são atividades simples, mas que têm um significado muito grande por dentro, né? E eu fiquei muito chateado que eu vi uma ocasião, um outro escoteiro falando que o escoteiro faz nó, e eu achei tão chato, dizendo que é chato fazer nó, não sei o quê, que não é coisa de escoteiro. E eu já acho legal, porque eu estava conversando com um amigo recentemente que é neurocirurgião, ele estava me falando que ele faz muito exercício com as mãos, para exercitar as mãos, para criar algumas habilidades para na hora da cirurgia, né? Aí eu lembrei, né, a gente fazendo nó, o jovem fazendo nó, meu filho fazendo nó, exercitando com as mãos, coisa que na escola, às vezes, dificilmente vai conseguir fazer. Então, são algumas coisas que eu acho que a gente tem que defender. Essa parte dos deveres, eu vejo que uma empresa que não tem deveres, que só tem direitos, uma casa que não tem deveres, que cada um não sabe o que fazer, se torna uma empresa desajustada, uma família desajustada. Eu acho que deveres é uma palavra muito importante, leve, né? Porque não é nada que não possa contribuir com a organização e o desenvolvimento de qualquer pessoa, de jovem. Eu acho que é desprezível mexer nisso, no meu ponto de vista. Muito bem, realmente nós temos uma assertividade, né, na palavra dever. Hoje em dia, a gente sabe que há muita gente reivindicando direitos, e eu sempre falo, né, eu fui professor de direito, já não sou mais, mas quando era, eu costumava sempre citar a seguinte questão: para cada direito existe uma correspondente ou um correspondente dever, não é? Não existe um direito solto. Por exemplo, está na Constituição, todos têm direito à saúde. E para isso existe o SUS, ok? Mas para que o SUS exista, também todos têm o dever de pagar. Nós pagamos o SUS. Pagamos como? Né? Através de impostos, certo? Então, não existe um direito, né? Tampouco a liberdade é um direito que cai do céu, né? A liberdade tem que ser conquistada, e ela é conquistada a duras penas, né? Para que nós hoje tenhamos liberdade, isso ocorreu porque milhões, na verdade, de pessoas morreram lutando por ela. Então, essa palavra dever, ela não machuca, ela educa. E eu acho que nós temos que ter isso em mente, né? Mas a ideia aqui é ouvir vocês, eu quero que vocês falem. Eu estou aqui com o casal do Marcelo e a esposa, né? Marcelo, né? Eu queria saber se vocês ouviram falar já dessa mudança, dessa proposta de mudança de dever para com Deus, dever para consigo mesmo, dever para com o próximo, para relacionamento, para com a espiritualidade, para consigo próximo ou para com Deus. Vocês foram consultados, ouviram falar disso? Como? Ou é uma novidade para vocês? E como é que a família de vocês encara essa proposta? Então, chefe, boa noite. A gente ficou sabendo há pouco tempo, né, dessa mudança, a gente não estava sabendo até então. Aqui em casa, a gente sempre participou de movimentos na igreja. A religião é presente, bem presente aqui na nossa casa. Tanto eu e minha esposa, tanto o Luiz Gabriel, nosso filho, desde pequeno, né, a gente leva na igreja, ele participa também dos movimentos lá na igreja. E quando a gente até decidiu colocar ele no movimento escoteiro, eu e minha esposa, a gente nunca participou, eu nunca fui escoteiro, então a gente também tinha essa preocupação, né? Até que ponto ele está iniciando o movimento escoteiro, ele está ali dentro,
poderia estar atrapalhando de alguma forma o desenvolvimento dele ou as atividades dele dentro da nossa igreja, né? Da nossa religião, da nossa fé. E a gente percebeu que não era assim, né? Lá ele aprendeu ainda mais, né? Ele aprendeu a ter a responsabilidade, aprendeu a ter o respeito, aprendeu o dever. A gente tem dever, a gente vai sempre ter deveres, né? A gente sempre vai... A vida nossa é de deveres, direitos e deveres. Ele também, não só no escoteiro, ele tem dever dentro de casa também. Então, a gente sabe disso. E essa preocupação nossa, a gente não concorda de estar tirando esse dever com Deus, porque a gente entende que Deus é amor, né? A religião a nossa fé é que a gente entende que Deus é amor. E Deus, a gente sabe que ele chama as crianças para o reino dele, né? Deixa as crianças virem até mim, o reino será delas. Então, a gente entende isso. Independente de fé, né? A gente não está falando aqui de religião, de qual que é a fé que a pessoa professa. A gente tem a nossa igreja que a gente frequenta, a gente tem a nossa religião. Outras pessoas dentro do movimento também têm, e isso que é legal, a gente entender esse respeito que lá dentro tem, né? A gente sabe que não existe esse preconceito, não existe preconceito, eu sou de uma religião, aquela outra pessoa é de outra, e sim o respeito, e sim, né, todos se respeitando, todos participando do movimento. E a gente entende que a gente não acha legal. Ele sempre cresceu aqui em casa nessa presença da palavra Deus, então ele sempre ele continua participando dos movimentos da igreja. Então, para ele, esse dever com Deus, ele sempre vai ter, ele sempre teve, e a gente, né, pede a Deus que ele sempre teve. Então, a gente não concorda no momento que realiza essa substituição e de dever para com Deus, para, né, essa espiritualidade, né, amor? Você entende? Então, como o Marcelo falou, esse dever é o que o Fernando falou. Não tem que ser uma obrigação, é um dever. Como a gente ama, nós mesmos, a gente tem que amar a Deus. Então, Deus, para mim, para nós aqui, né, muitas pessoas podem pensar, não pode significar uma religião, e sim uma coisa ser amada. Então, quando a gente procurou uma atividade para o nosso filho fazer, a gente imaginou uma atividade que não interferisse na religião. Tipo, nós temos a nossa religião, independente de qualquer religião que as crianças, que eles estariam junto, ia ser o mesmo dever, que era para com Deus. Que era ajudar o próximo, tudo que eles fazem lá no escoteiro. Então, como o Marcelo falou, a palavra Deus é uma palavra muito forte, poderosa, e eu quero que continue esse dever para com Deus, porque não seria uma obrigação, seria uma forma de amar a si mesmo, como Deus amou o próximo e amar a si mesmo. Então, aqui a gente respeita qualquer religião. Nós temos temos nossos deveres, tanto na nossa igreja, quanto para com as pessoas. Então, o dever com Deus é importante. O chefe Arnoldo, eu gostaria de ouvi-lo. Não sei se ele está online. Estou sim, estou aqui. Está com a câmera desligada, né? Não, desligou aqui. Esse computador, de vez em quando, ele faz isso com a gente, tá? Acontece. Então, ouvindo todos... Eu queria ouvir do senhor uma questão. A gente sabe que Baden-Powell, ele nunca impôs qualquer religião a ninguém, nos seus escritos ele fala isso, né? Ele não fala de imposição, mas ele diz que é nosso dever, enquanto escotista, né? Isso está no Escotismo para Rapazes, está lá no Caminho para o Sucesso, por exemplo, que é
o nosso dever incentivar o jovem que tenha uma religião, que tenha uma fé, né? E aí eu queria ouvi-lo no sentido de explicar o porquê disso e a relevância disso nesse contexto, né? E por que isso virou um pilar do movimento escoteiro. Veja só, ele na despedida dele, que ele faz, acho que no Caminhos para o Sucesso, ele escreve uma carta aos jovens, né, e falando exatamente isso, que a pessoa procura a sua espiritualidade, né? Então, o que acontece é o seguinte: nós temos os nossos cinco pilares: aceitação da lei à promessa, desenvolvimento pessoal com acompanhamento individual, que eu acho que é um dos principais também, atividades atraentes, progressivas, variáveis, aprender fazendo e a vida em equipe. Mas no desenvolvimento pessoal com acompanhamento individual, traz ao chefe a responsabilidade de conhecer o seu jovem. A Fabiane, parece que ela caiu, não sei se ela está por aí ainda, ela nos acompanha no Grupo Escoteiro Suboficial Palmeira. E ela falou uma coisa muito importante: eu nunca vi no grupo nenhum dos chefes tratando de religião no seu momento ecumênico, né, no seu momento espiritual. Mas todos nós respeitamos as individualidades. Nós temos no nosso grupo pessoas espíritas, nós temos espiritualistas, nós temos umbandistas, nós temos católicos, nós somos católicos renovados, cristãos, enfim, nós temos uma gama de religiões lá. E o mais importante que um dos nossos participantes aí falou é o respeito pelo próximo. E isso vem de criança. Já começa com o lobinho, né? A gente respeita o que o lobinho traz de casa e se informa com os pais, né, qual é a religião que ele professa, e a gente vai trabalhar isso com eles. E isso daí forma o caráter, faz parte do nosso trabalho, faz parte dos nossos deveres enquanto chefes, fazer com que esse acompanhamento individual seja efetivo. Eu já falei na outra live, né, que eu tive o prazer, antes de voltar ao movimento escoteiro, de conhecer outras religiões, outras seitas, inclusive. Seichonoye, Perfeita Liberdade, já fui igreja budista, enfim. Você conhecendo um pouco dessas religiões, e isso não alterou em nada a minha convicção religiosa, pelo contrário, só me fez crescer enquanto ser, né? Nos faz, conhecendo as outras religiões, nos faz trabalhar bem melhor esse desenvolvimento pessoal com acompanhamento individual. E sem querer mexer em nada, né? Os deveres da pessoa com a sua espiritualidade vai refletir na personalidade dele, com certeza. Isso faz com que a gente enxergue o jovem de uma maneira mais positiva, inclusive, né? Agora, se o chefe não faz esse trabalho de conhecer o jovem, conhecer as outras religiões, para poder trabalhar a espiritualidade do seu jovem, ele não vai conseguir aplicar o método. E se você sai de uma condição de fundamental, né, que para a gente hoje, os deveres para com Deus, consigo mesmo e para com o próximo é um dever fundamental, a gente vai sair para a categoria de. E categoria significa conjunto de pessoas ou coisas que podem ser abrangidas ou referidas por um conceito ou concepção. Veja, é muito vago, né? Você mudar o fundamento para um conjunto de coisas ou pessoas que podem ser abrangidas ou referidas por um conceito ou concepção. Eu acho que é muito importante que a gente mantenha os nossos fundamentos para que isso possa ser muito bem trabalhado junto com os outros pontos do método escoteiro. Muito bem. Eu gostaria de ouvir especificamente o casal Lúcio e a esposa, no que diz respeito a esse tema que foi citado pelo chefe Arnoldo, né? Da questão da promessa. Vocês estiveram na promessa do filho de vocês? Imagino que sim, né? Como é que foi a sensação? O que foi? E depois a cerimônia de entrega do Cruzeiro do Sul também, imagino que sim, né? Quando se renova a promessa
e isso é muito normal no movimento, né? Qual é a sensação de um pai, de uma mãe, de ver um jovem, tão jovem, né? Que o Lobinho tem 6 anos e meio, 7 anos e meio, 8, tão jovem, já assumindo esses compromissos. O que vocês sentiram de coração mesmo, assim, não racional, mas de coração? Eu queria ouvir isso da parte de vocês. Bom, Fernando, a gente vê a evolução do jovem com o passar do tempo, entrando no movimento escoteiro, a fragilidade do Lobinho, né, os passos, o engatinhar dele e toda essa evolução. A gente acompanhou, a gente ia em acampamentos, eu fotografava todos os momentos e a gente percebeu, na hora da promessa, né, a emoção que ele carregava naquele momento. Isso se transmitia a mim e a minha esposa. Né, nós estávamos ali muito gratos ao movimento, gratos a Deus por esse momento, tá? E nós víamos na expressão dele a entrega dele, né? O compromisso que ele estava fazendo naquele momento. O Cruzeiro do Sul, então, nem se fala, né? Uma reunião no grupo, né? A hora que você vê chegando outros Cruzeiros do Sul, né? Reunindo, né? Escoteiros, sêniores que já foram Cruzeiro do Sul, né, naquele movimento. Então, toda essa ação deu muita confiança a ele, que ele tinha cumprido os deveres dele, como Lobinho, tinha vencido, tinha conquistado todas as etapas. Ninguém deu a ele, ele conquistou, ele cresceu, ele se comprometeu. A gente ficou de suporte, mas a conquista é dele. Então, a formação enquanto jovem é toda a conquista dele. Isso torna ele mais seguro a enfrentar novos desafios. Eu lembro da promessa, é claro, mas para mim é muito nítido a cerimônia do Cruzeiro do Sul do Heitor, porque a minha cunhada, que hoje mora no Mato Grosso, estava em Cascavel aquele fim de semana, por coincidência, e ela foi a primeira Lobinho Cruzeiro do Sul do grupo escoteiro que o Heitor vai, do JEC 41. Que o Heitor frequenta. Então foi muito emocionante. A minha cunhada renovando os votos dela, entregando o Cruzeiro do Sul para o sobrinho. Poucas vezes na minha vida eu consegui viver um momento em família tão comovente e feliz, onde todo mundo estava feliz, um saudosismo saudável mesmo, sabe? Aquela saudade de que bom que vocês participam disso, que bom que a gente está aqui, que bom que é desse jeito. E existe um medo de perder isso, né? Hoje a gente fala muito dos jovens, Fernando, aqui. A gente está debatendo isso e se preocupando, é claro, porque a gente está vendo o prejuízo direto. Mas existe um prejuízo indireto também, que é a próxima geração de adultos. Se a gente começar a flexibilizar princípios tão basilares como esses, a gente vai ter a próxima geração de pais, a próxima geração de educadores, a próxima geração de profissionais. A longo prazo, é muito danoso para a sociedade isso. A gente está fazendo, eu sou tão feliz por poder discutir isso, por poder discutir esse tema aqui no grupo, porque com pessoas tão abertas assim, porque a gente precisa mesmo. Eu nunca tinha me dado a importância do que é a promessa, dos termos. Achei lindo e choro, não só na do meu filho, eu choro todas as promessas que eu vejo, em todas as cerimônias de Cruzeiro do Sul, mas como é importante a gente ter momentos de debate para a gente ver a riqueza que a gente tem perto da gente, a maravilha que é esse movimento escoteiro, sabe? E o medo de perder ele nessa coisa genuína, como ele é, sabe? Ele não
precisa ser mudado, são coisas que não precisam ser alteradas. Esses termos não desmerecem, não desqualificam nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum lobinho. Eu vejo, pelo menos nos grupos que nós visitamos, que a gente fez visitas em alguns grupos também aqui da região do Paraná, o quanto é um movimento acolhedor. No grupo que o Heitor faz parte, que nós frequentamos aqui em Cascavel, quantas religiões existem ali dentro? E quando eles estão celebrando socialmente a crença, eles estão separados. Mas todos os sábados eles fazem uma oração unidos, independente da crença deles. E isso é muito importante. E renovam os compromissos e os deveres um com o outro de respeito. Isso é maravilhoso. Sabe? Então, seria isso. Quer complementar, amor? Eu achei muito interessante essa abordagem que você falou da nova geração, né? E a gente sabe, né, que uma sociedade ela é feita, construída, né, pelo um pacto entre os que já se foram, entre os que aqui estão e entre os que hão de vir. Ou seja, se esse pacto for quebrado, nós podemos ter uma cisão de toda uma sociedade. E como é que se quebra esse pacto, né? Deixando-se de ouvir os que já se foram. E os que já se foram, eles falam no que foi escrito, no que está escrito, né? Eles falam nas tradições, eles falam nas leis que ajudaram a criar. E os que aqui estão, eventualmente, atualizam algumas coisas, mas outras devem ser mantidas para que haja uma ligação entre o futuro e o passado, né? É assim que se constrói uma sociedade, é assim que se construíram instituições sólidas, né? Daí a nossa preocupação em relação a isso, né? Mas eu gostaria de ouvir o José Augusto e a Rayane sobre isso. Não sei se vocês acompanharam, né? Mas foi falado que essa mudança nos princípios, elas podem vir a impactar muito no futuro do movimento escoteiro enquanto formador de cidadãos. Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista também do coletivo e da capacidade do movimento escoteiro de modificar a sua comunidade, de formar novas famílias? Como é que vocês veem isso? Oi, chefe, desculpa, a gente teve um problema aqui com a conexão, a gente conseguiu voltar agora, vou ver se a gente conseguiu acompanhar aqui o raciocínio. Então, eu até depois que começou toda essa discussão, eu até comecei a pesquisar um pouco mais para entender, de fato, onde que estariam esses impactos, né? Na minha opinião, não é só mudar uma palavra na promessa. Eu acho que isso impacta em todo o método, impacta na maneira como a gente vai conduzir, né, daqui para frente com os jovens. Né? Eu vejo, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, várias canções que falam sobre Deus, que falam sobre, né, sobre acreditar. Então, na minha opinião, isso o impacto disso é muito grave, é muito forte, né? Então, eu não vejo com bons olhos, eu não vejo isso. Hoje até eu estava estudando um pouquinho a respeito no livro Escotismo para Rapazes, eu li vários trechos, né, até para tentar entender de fato se isso seria bom, se isso não seria. Realmente eu consegui entender que não seria, porque acaba que eu acho que isso tira um pouco da alma do movimento escoteiro. Né? Eu acredito que tirando Deus da promessa, dever da promessa, tira um pouco da alma do movimento.
E eu acho que a partir daí é uma grande abertura que fica para que várias outras coisas passem a ser modificadas, né? E aí, com o tempo, a essência do movimento vai se perdendo, né? Então, na minha opinião, realmente o impacto disso não é só uma mudança. Se você for parar para pensar e analisar todo o método, tudo que vem desde lá de trás, isso vai impactar diretamente em basicamente tudo, né? Então, vender essa ideia de que é mudar para incluir, na minha opinião, isso realmente não cabe. Eu nunca vi dentro do movimento a gente fazer exclusão de qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu acho que a gente fala muito sobre respeito, né? Isso desde a alcateia com os pequenos, então a gente bate muito nessa tecla sobre o respeito, e não só sobre o respeito religioso, sobre o respeito de tudo na vida, né? Então, na minha opinião, essa questão dessa mudança, ela é completamente, não deveria nem estar sendo discutida, porque eu acho que se você for analisar todo o projeto educativo, ela realmente não cabe. O chefe, só para complementar essa parte do escotismo, se a gente for olhar a tradição, né, tem 100 e poucos anos, né, tem clubes de futebol, clubes de diversos que duram 10 anos, 5 anos, 3 anos, o movimento escoteiro tem 100 e poucos anos, né, então é um método que funciona mais de 100 anos, então é uma ideia muito simples, muito bem fundada, e tudo que tem muito fundamento e tem muita base, ela dura muito. Se você começa a mexer muito nisso, você começa a retardar e diminuir esse tempo. Por quê? Você pega um movimento desse escoteiro, que tem umas regras, que tem algumas atividades, e você vai tirando, daqui a pouco é como se a gente tivesse, não fosse mais escotismo, né? Pode ser qualquer coisa, de repente a gente vai estar fazendo a mesma coisa que um grupo de amigos dentro de uma praça está fazendo, dentro do shopping center está fazendo, né? Então eu acho que essa essência que quem teve a ideia, o idealizador do negócio, que foi Baden-Powell, né? Eu já li várias literaturas, eu achei muito interessante. Então, eu acho que essa essência que dá pilar de sustentação e longevidade para todo esse movimento, entendeu? Eu acredito muito nisso, entendeu? Nessa tradição que vem de anos e vem passando. Agora, lógico, os jogos, eles são adaptados, né? Por exemplo, no tempo que eu era jovem escoteiro, tinha alguns jogos que a gente fazia que eram jogos assim, vamos dizer assim, que para os dias de hoje ele estaria meio desatualizado. Então, tinha umas brincadeiras assim, com bastão, com não sei o quê, que corria o risco de alguém se machucar de repente, mas era o jeito que a gente tinha para fazer a atividade. Então, o jogo, eu acho que de repente você pode mudar um jogo, uma prática, uma atividade, aí você consegue mexer. Agora, no fundamento, nos princípios, eu acho que isso aí, ninguém deve tocar nisso, né? E não é hora para estar se falando disso. Eu acho que tem muita coisa para a gente se preocupar nesse momento, retorno às atividades, a gente vê que tem muito jovem querendo fazer atividade, eu acho que a gente tem que gastar a nossa energia com isso, no meu ponto de vista, tá? Bem, o chefe Arnoldo pediu para falar, levantou a mão aqui ou foi engano? Sim, chefe, pedi. Por favor. Eu estou aqui ouvindo o Zé Augusto, ouvindo o Marcelo e o Lúcio. Eu estou aqui em lágrimas e eu vou contar por quê. Há 7 anos, aproximadamente, a minha filha tinha 15 anos. Se eu conseguir falar, né? A minha filha entrou em estado de depressão. E eu morava em São Paulo, eu vinha vê-los nos fins de semana. E a mãe dela falou que ela não estava saindo mais de dentro do quarto, estava se fechando dentro dela em profundo estado de depressão. E as nossas reuniões no grupo escoteiro são aos sábados, eu estava atuando como mestre pioneiro. E quando eu cheguei no grupo escoteiro, que eu tinha a obrigação de ir lá, tinha um compromisso de ir lá, e tinha falado que
A minha filha tinha tomado uma quantidade de remédios e estava indo para o pronto-socorro para ver a quantidade que ela tinha tomado, o que estava acontecendo e tudo mais. E falei para algumas pessoas que ela estava passando pelo estado de depressão. A tropa sênior do grupo escoteiro, que tinha sido, muitos deles, meus escoteiros, enquanto eu estava como chefe escoteiro, me cercaram e falou: chefe, a gente está sabendo que aconteceu alguma coisa com a sua filha, com a Camila, e a gente quer saber se a gente pode ajudar. Eles se reuniram. Em menos de uma semana, eles já estavam com algumas coisas e todos os dias um deles passava na casa da minha ex-mulher para saber como minha filha estava, nem que fosse para ficar dentro do quarto com ela, pura e simplesmente. Em menos de um mês, a minha filha conseguiu sair da depressão. Nós organizamos uma noite de pizza. Só que ao invés de comprarmos o disco de pizza e comprar o material necessário, nós tínhamos um pioneiro que também tinha sido sênior em um outro grupo que eu ajudei a fundar, que estava lá no grupo conosco. Ele trabalhava com lanches. E ele se propôs, então, a fazer a massa de pizza desde o princípio. Então, nós fizemos a massa de pizza, fizemos o molho, recheamos e ficamos lá. Eu vim embora de lá para minha casa, era por volta de meia-noite, eles ainda continuaram lá até quase 2, 3 horas da manhã. E a partir dali, a minha filha começou a se recuperar, saiu hoje, graças a Deus, está com 22 anos. Tá aí. Então, eles cumpriram, quando eu fui agradecê-los, eles disseram: chefe, nós cumprimos nossos deveres para com Deus e para com o próximo. O senhor tem a certeza que nós fizemos tudo que estava ao nosso caminho, e até em gratidão ao Senhor por ter sido o chefe que o senhor é para a gente, né? Então eu não podia deixar agora, eu não sei por que me veio essa história aqui, ouvindo esses relatos todos, e eu não poderia deixar de falar, porque faz parte da minha vida. Eu devo a vida da minha filha ao movimento escoteiro, e por ele ser como ele é, e por ele eu vou brigar até o último das minhas forças. Desculpa ter me prolongado, ter trazido essa história. Eu peço muito a Deus que a gente consiga, que a União dos Escoteiros do Brasil reveja esse posicionamento e brevemente, aí, daqui a 2 semanas, e não leve isso nem à votação. Eu peço desculpas mais uma vez pelas lágrimas e pelo depoimento. Realmente, o movimento escoteiro emociona a todos nós sempre. A nós que fomos membros juvenis, a quem não foi, e que desde o seu primeiro fogo de conselho já verteu as primeiras lágrimas. E nesse sentido também já ouvi, gostaria brevemente de ouvir o depoimento da chefe Flaviane, enquanto jovem, né, que também teve no movimento escoteiro um suporte graças a esses pilares éticos, né? Então, sem entrar em discussão jurídica, chefe Flaviane, porque não é aqui o objetivo, né? A gente sabe que às vezes dá vontade de discutir só juridicamente, mas a gente quer ouvir agora a mãe, né? E a filha. Então, eu acho aquele seu depoimento muito tocante. Se você puder... eu vou, tá, repito, sim, com o maior prazer. Tem gente que tem vergonha do passado, né? Eu, graças a Deus, eu até comentei com a minha mãe falou assim: minha filha, você não fica com vergonha, não? Eu falei: não tenho culpa. A gente, graças a Deus, a gente tem orgulho, né? Para as pessoas que não assistiram da outra live, o que eu expliquei? A minha vida, a gente tinha tudo para ser errado, dentro de uma história de contexto. A minha mãe era órfã de pai e mãe, com 6 anos de idade, entre 6 irmãos, ela é mais velha.
foi morar no orfanato, num internato de freira, colégio de freiras. E nisso o sonho da vida dela era ter uma família. E uma mulher muito bonita, vários pretendentes, e aí apareceu meu pai, né? Aí meu pai queria namorar com ela. Ela falou assim, não, eu só namoro se for para casar, em 2 meses. Então, eu não vou namorar. E nisso, meu pai falou, não, eu caso com você. Até brinco de novo, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Meu pai era alcoólatra, espancava minha mãe, dia e noite e dia. Eu não me recordo, assim, quantos anos que eles se separaram, mas eu acredito que mais ou menos tinha uns 4 anos de idade. Não me lembro nenhum momento meu pai sóbrio, toda a minha vida, toda a minha infância, adolescência, inclusive na minha vida adulta, sempre vi meu pai como só alcoolizado, né? Nunca vi ele de uma forma diferente do que alcoolizado. E nisso minha mãe, ela tinha 3 filhos, eu sou a caçula, filha mais nova. Nós não tínhamos menor condição, não tinha avô, não tinha avó, os parentes, nada, nenhum próximo. Minha mãe tinha que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, para cuidar dos filhos e sustentar. E minha mãe sempre falou, a única coisa que eu posso dar para vocês é estudo, então estudem bastante. Com isso, meu irmão iniciou indo no Grupo Escoteiro Centro-América, qual eu estou com o uniforme aqui, que é o 01 de Mato Grosso. Nessa época não existia o membro infanto-juvenil de meninas, só existia meninos. Que eu sou velhinha, tenho 41 anos. E nisso eu comecei ali a ganhar a chefia no cansaço. Na época tinha o chefe Hélio, tinha o chefe Valério, tinha o chefe Mauro, chefe Oriel, bastante chefe falava, não, eu dou conta, eu consigo. Aí eu sempre fui espoleta de subir em árvore, descer em árvore, subir em muro. E nisso deram oportunidade, que foi aparecendo outras meninas, e a gente começou a participar. Então, eu fui a primeira monitora e da primeira patrulha de meninas do Grupo Escoteiro Centro-América. Iniciei com meus 10 anos de idade no movimento escoteiro. E graças a Deus e ao movimento escoteiro que eu sou o que eu sou. Eu tenho hoje muita gratidão pelo movimento escoteiro. Às vezes as pessoas perguntam por quê, né? A gente está lá no sábado, trabalho escravo voluntário, que até brinco, né? Que a gente tem tanto problema, tanto pepino, e a gente acaba indo por amor mesmo à causa. Não tem outra razão, é amor mesmo. A gente até brinca assim que a gente é como fosse um monte de brasinha, e a gente, dentro do movimento escoteiro, a gente vira um furacão, um vulcão lá, bem, um fogo enorme. Só de ouvir, teve a mãezinha ali que falou da canção da despedida, do fogo de conselho. Eu tenho certeza que toca no coração de todo mundo arrepia. Quem que nunca chorou de canção da despedida? E ali naquela canção, a gente sempre fala de Deus, né? Então, possível. Canção da promessa, a gente fala de Deus. O que eu acho mágico do movimento escoteiro, que a gente trabalha o essencial, a gente vai desenvolvendo as crianças, eu digo não só como mãe, porque, como eu disse anteriormente, eu tenho uma lobinha e uma escoteira no movimento escoteiro, mas eu digo também como membro adulto. Eu já vi criança autista, que no meio ali, no começo, ele está todo perdido para um lado, para o outro, de repente virar japonesinho no bom sentido, que ninguém sabe identificar quem que é quem. A criança, ela está lá toda desenvolvida, brincando, interagindo com a outra. Isso aí não tem preço, pessoal. Isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que paga a gente acompanhar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento de uma criança que é tímida, de repente ela está ali entrosando com todo mundo, uma criança que você vê que ela não tem muitas habilidade física e de repente ela percebe que às vezes um exercício ela não é legal, mas pode ser em outro. Eu, por exemplo, dou um exemplo. Eu, no movimento escoteiro, participava de Olimpíadas e eu sempre fui horrível em vôlei, porque eu sempre fui baixinha, não dava nem de sacar, nem a rede ali, eu sempre apanhava, nunca fui boa em vôlei. Mas graças a Deus eu descobri, dentro do movimento escoteiro, que eu tinha outras habilidades.
em atletismo, eu tinha como ginástica olímpica, futebol, coisa que eu nem imaginava. A gente que participou como membro infanto-juvenil, a gente sabe da importância desses métodos permanecerem, não como questão somente da legalidade, que é imutável, mas o que eu chamo sempre as pessoas para falar, gente, para que mudar o que é perfeito? Não tem que mudar. Se um time está ganhando, está perfeito, para que você vai trocar algo que já é perfeito? Se tivesse algo que tivesse, não, a gente não está realmente fazendo a inclusão, mas aí já existe a inclusão. Eu nunca presenciei qualquer tipo de discriminação, seja de raça, cor, credo, como eu disse, como pessoa. Meu pai era alcoólatra, minha mãe divorciada, na época de 1900 bolinha lá, uma mulher divorciada, ela era taxada como uma mulher do mundo, coisa que minha mãe nunca foi. Pobre, e eu nunca tive qualquer tipo de discriminação dentro do movimento escoteiro. Jamais, ao contrário. Ali que eu aprendi, hoje, graças a Deus, eu tenho amigos meus que, independente de raça, cor, credo, eu tenho de todas as classes sociais, todas as religiões, todas as crenças. Isso que me fez ser assim é o movimento escoteiro, que faz a gente olhar todos como uma grande fraternidade mundial. Escoteiro amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. A gente procura. Sou longe de ser perfeita. Às vezes a gente fala assim, a Flaviane está se falando que é perfeita. Não, ao contrário, sou pecaminosa, sou pessoa cheia de falhas, cheia de defeito. Mas o escotismo, ele faz a gente olhar e procurar ser uma pessoa melhor, contribuir para o mundo, para a sociedade, buscar ser alguém melhor, ainda que seja um pouquinho, né? Às vezes as pessoas falam, mas por que você está brigando? Olha, para você ver, eu acho que eu vi essa história quando era criança. Salvo me engano, também no movimento escoteiro, que uma floresta estava pegando fogo. Aí correu todos os animais grandes, saíram correndo para um lado contra o fogo. O leão, a onça, a girafa, e saiu o passarinho lá para a direção do rio e ia lá na floresta pingar. A boquinha dele pingava uma gotinha para tentar apagar o fogo. Chegou-se os outros animais e questionou o passarinho, mas por que você está fazendo isso? Você não está vendo que é pouquinho que você está fazendo? Você nunca vai apagar o fogo. Então, o passarinho respondeu o seguinte, ainda que seja pouquinho, mas eu sei que eu estou fazendo alguma coisa e eu estou contribuindo em alguma coisa para um bem comum. Então, acho que a gente está nessa briga, a gente sabe que aparentemente a maioria das pessoas são contra essas mudanças, mas poucos estão colocando a cara. E a gente sabe, mesmo que a gente está fazendo um pouquinho disso nessa esfera de tudo, a gente sabe que é o bem de todos, principalmente das crianças e adolescentes que estão ali, que precisam, igual o chefe Gabriel disse na live, que agora nós estamos num momento de pandemia, onde eu acredito que vai ser um momento mais que as crianças vão precisar do movimento escoteiro para fazer novamente interagir entre eles. Porque essa questão de isolamento social, agora nós estamos tentando voltando. Parece que caiu minha internet. Essa questão do isolamento social, as crianças estão muito com depressão, os adolescentes muito em depressão, no mundo de mentira virtual, porque ninguém vê ninguém postando foto chorando, em depressão, todo mundo vê, todo mundo postando foto de alegria, dando risada, e as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes que estão em formação psicológica, imagina que todo mundo está alegre, menos ele. Então, a gente tem que tirar essas crianças e adolescentes desse mundo virtual e trazer para o mato, para atividade social, para voltar o que realmente importa, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Eu acredito que o movimento escoteiro tem todos esses valores que o dinheiro não compra, que é o amor, fraternidade, amizade,
solidariedade, companheirismo, são tantos adjetivos que a gente não consegue nem mensurar, dizer de tantos, né? Então, acima de tudo, eu como mãe, como membro infanto-juvenil, ex-membro infanto-juvenil, como escotista direcionada, eu vejo que não tenho nenhuma razão do porquê. Tudo que há de argumento, eu vejo que ele não é sustentável. Ele é tão vazio, sem qualquer tipo de elemento. Inclusão, mas como assim inclusão? Não tem necessidade de inclusão de algo que já está incluído. E não existe uma inclusão com a exclusão de 87% da população brasileira, que são cristãs, entre católicos, protestantes e espíritas. Então, não vejo nenhum tipo de necessidade e relevância. Eu falo bastante, né, chefe? Eu acredito que o meu depoimento nesses termos tá bastante, até para dar continuidade no caso do tempo. Já vamos caminhando para o final, e eu queria pegar o gancho na tua fala, nesse trecho que eu achei, toda a tua fala foi excelente, mas tem um trechinho aí que é muito marcante, né? Que é o papel do passarinho, né? O papel daquele que dá a sua contribuição, por menor que seja. Então, agora, a título de manifestação final de cada um, eu queria ouvir de vocês, né? Se vocês sendo esse passarinho, né, nesse incêndio, para dar essa pequena contribuição. Para quem não sabe, para os pais que não sabem aqui, quem vai votar não somos nós, são os delegados eleitos, está no estatuto da associação, né? Cada região elege delegados, representantes, para votar sobre isso, né? Não é uma votação direta nacional. E não tem nada essencialmente errado com isso. Isso é normal, é mais ou menos semelhante ao que está na Constituição Federal, quando a gente elege deputados e senadores, etc., né? Ou seja, são representantes. De modo que eu gostaria de ouvir vocês, se vocês pudessem falar, e vocês estão falando, de certa forma, né? Porque certamente muita gente vai ouvir vocês, e como pais, tá? Como pais, se vocês pudessem falar e falando com esses representantes de vocês, porque eles representam os seus filhos e vocês representam os seus filhos, então eles representam vocês, né? Nesse congresso, nessa assembleia que haverá, em que isso será votado. Qual o recado que vocês dariam para essas pessoas, para esses irmãos escoteiros, que são irmãos nossos também, né? São representantes, fizeram a mesma promessa que nós. Então, qual o recado que vocês, como passarinho que a chefe falou, né, podem dar, gostariam de dar, para tocar o coração dessas pessoas, para que não votem contra esses, não retirem, né, esses pilares tão importantes do movimento escoteiro. Começando aqui pelo Lúcio e esposa, por favor, e aí as considerações finais, já estamos caminhando para o encerramento. Obrigado, Fernando. Então, a nossa palavra, com certeza vai chegar aos dirigentes, é que analisem muito bem essa decisão, analisem a promessa e o compromisso que eles fizeram, né, com todo mundo. Mas eu tento me colocar na posição do jovem, e vou usar o exemplo do meu filho, tá, do Heitor, que está em casa. Ele está afastado do movimento, o movimento ficou fechado há 1 ano e meio, eles retornam agora ao sábado. Tá? Nesse período todo, ele perdeu pela Covid o padrinho dele, que é o nosso amigo Lobinho, você conhece bem. Sim. Tem uma filha também, que é escoteira, tá? E ele passou numa época de pandemia difícil, tá? Isolado. Oramos muito pelo nosso Lobinho, que se foi, mas ele volta para o escoteiro sábado, e como é que vai ficar na cabeça do jovem, tá? Tirar da promessa dele a palavra de Deus? Como é que esse jovem vai ser, né,
Como é que ele vai enfrentar essas consequências depois? Então, você, dirigente, você que vai votar, analise tudo, né? Veja bem a atitude que vocês... Eu acredito que não vão fazer isso, né? Mas pensem nisso. Pensem no jovem, tá? Porque vocês estão de passagem. O cargo de vocês não é eterno, né? Vocês têm que respeitar toda uma tradição. Vocês estão hoje, tá? Como coordenadores ou vão votar. Mas vocês não são, vocês estão. Pensem no jovem. Bom, vou deixar ela falar, depois eu completo. Acho que você foi perfeito na sua colocação e eu vou só complementar o que o Lúcio falou. O movimento escoteiro nós, os dirigentes, estão. Então, vamos deixar o que é ser o que sempre foi, tá? Hoje eu vou fazer uma partilha com vocês. Hoje a filha de um casal amigo nosso se suicidou e eu vinha no carro conversando com o Lúcio e falei, eu perdi minha avó há pouco tempo, né? Eu falei assim, olha, eu só peço a Deus que, será que eu vou me desesperar? Porque se encontra as pessoas assim agindo de formas assim, às vezes tão frias, às vezes tão desesperadas, né? As pessoas reagem de uma forma diferente e não é um julgamento meu. Eu falei, Lúcio, será que eu vou me desesperar se algum dia eu tiver que passar por isso? Porque eu estava muito triste, né? Aí ele falou assim, ele não respondeu de imediato, né? E eu falei, Lúcio, eu acho que eu não vou me desesperar, porque eu não me desesperei quando minha avó morreu. Com toda a ligação, porque minha avó foi quem mais me deu amor na vida, sabe? Porque eu tive certeza que eu amei e que eu fiz tudo por ela. Então, eu tenho certeza que eu não vou ser uma boa mãe se eu não apoiar a manutenção do movimento como ele é. Então, como eu me dispus a fazer tudo pelos meus filhos, também eu tenho certeza que os dirigentes precisam manter o movimento imaculado, exatamente como ele é, porque ele funciona. Ele funciona, gente. Eu vivi essa experiência, eu vivo diariamente a experiência, é muito válido. Perfeito, Fernando. Aqui também nós fazemos as nossas despedidas ou você vai retornar a palavra para nós depois? Não, aí é para encerrar já, Lúcio. São as considerações finais. Então, tá. Então, eu coloco meu lenço de promessa, tá? Que eu fiz escoteiro. Sou eternamente grato a Deus e ao escotismo pela pessoa que eu sou hoje. Sou grato a você, tá? Isso me trouxe coisas boas, essa grande discussão. Conheci pessoas fantásticas. Acompanho a Flaviane, né? Em alguns pontos que ela coloca. Obrigado, Flaviane. Né? O chefe Gabriel, que eu não conhecia, fiquei conhecendo, o Arnoldo, tá? Então, essa discussão toda me trouxe boas lembranças, me trouxe coisas boas, tá? E quero continuar conversando com vocês, tá? Quero as músicas, quero viver o movimento de novo. Boa noite, meu sempre alerta a todos. Eu não fui escoteira, mas é um privilégio conviver com vocês e poder participar da vida de vocês, tá? Obrigado, é muito emocionante ouvir meu monitor. Sempre alerta. Sempre alerta. Seguindo, eu gostaria de ouvir as considerações finais do chefe Arnoldo. E também lembrando do recado aos nossos representantes. Né? É fundamental isso. Sim. De acordo com o que nós ouvimos aí da sua palavra, né, a gente chega à conclusão seguinte: a importância da participação dos pais nas assembleias do grupo, nas escolhas dos seus delegados para as assembleias regionais, o compromisso dos delegados regionais ao escolherem os delegados nacionais, o compromisso nosso que temos ao indicar as pessoas para o Conselho Administrativo Nacional, ou ADEM, né, o CAN e ADEM. Então, nós temos sempre que pensar na unidade escoteira local,
no fortalecimento dela, na participação dos pais, na participação ativa dos jovens, né? É muito importante isso. E quando o Baden-Powell falou ouça o jovem, ele falou ouça o jovem na aplicação do método escoteiro e não nas alterações. As alterações são necessárias quando bem aparelhadas, bem estudadas. Então, fico aqui o meu muito grato ao Lúcio pelas palavras, aos demais que vão falar aí, pela participação. Meu muito grato ao movimento escoteiro como né, respeitando os fundamentos. As alterações que querem fazer nos fundamentos vai alterar sensivelmente a nossa promessa escoteira, isso é certeza, porque é o primeiro passo para essas alterações, né? Então, fica aqui o meu grato ao movimento escoteiro, grato à vida dos meus filhos, à vida da minha família, a minha família, de uma maneira geral, envolvida com o escotismo, sempre me acompanhando também em várias atividades, né? Então, eu peço a Deus que olhe para a gente nesse momento, que toque o coração dos nossos delegados, que toque o coração dos 24 que compõem o CAN. A responsabilidade maior é deles por isso, né? Então, que eles reflitam bem nas decisões que eles vão tomar doravante. Estou aqui à disposição de todos, que estejam aqui na nossa sala ou que estejam acompanhando a live, precisando, é só contar comigo, pode me chamar que eu estarei pronto para atender. Sempre alerta para servir. Obrigado, chefe Arnoldo. Chefe Flaviane, seu recado aos nossos representantes e suas considerações finais, por favor. Quero lembrar a todos que todos os delegados que vão votar na CAN, na Assembleia, eles não estão lá para representar a UEB, não para representar seu ego, nem por uma medalha, nem por um cargo, nem por nada. Eles estarão lá para representar uma coletividade. Ainda que o meu ponto de vista eu entendo que é totalmente imutável, baseado nas legislações federal, mundial, ela é imutável. Para mim, é indiscutível, a gente não deveria nem estar perdendo tempo para falar sobre isso. A gente deveria estar falando sobre o regresso, o retorno, mas eu quero chamar os senhores delegados para essa situação, porque pode até ser que a gente não veja o que está acontecendo, mas Deus está vendo tudo. E vou fechar mais uma situação, uma citação bíblica, né? Não me lembro bem a passagem, mas eu sei que Deus fala o seguinte, que aqueles que confessarem perante as pessoas Deus vai abençoar grandemente. Mas aquelas que renegarem a Deus, Deus vai cobrar. Então não é nem a Flaviane que está falando. Acredito que 87% da população são cristãos, né? Então, por cristão, acredito na Bíblia está falando. Então, as pessoas que querem votar aí a favor disso, lembre bem disso que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar e o peso de Deus é muito maior. Então, deixo aí meu abraço fraterno para todos os irmãos. Espero que a gente esteja aí reunido brevemente no acampamento, numa reunião aí mundial, nacional, estadual, o que for. O importante é a gente manter essa grande fraternidade mundial, porque aonde quer que nós passamos, lá tem algum escoteiro. E que, se isso passar, eu tenho certeza que a UEB, que eles não gostam de chamar mais de UEB, apesar de estar no Estatuto, no artigo 1º, no artigo 2º, mas é UEB, não vai sobrar nada, gente. Não vai dissolver em duas partes, vai virar migalhas, isso aí não vai sobrar nada. Então, eu acredito que as pessoas que estão aí, tanto na diretoria, tanto na CAN, tanto como delegado, reflitam bem. Porque o escotismo não tem que mudar o que está perfeito. E se mudarem, a consciência de vocês vai ficar eternamente por ter estragado o movimento escoteiro dentro do Brasil. E aí é vocês com Deus.
O que Deus mandou falar, está falado. Se mudarem, aí é com vocês, com Deus. Até mais, chefe. E todos aí. Obrigado, chefe Flaviane. Gostaria de ouvir também a opinião e as considerações finais do Marcelo e da esposa. Se pudesse mandar o recado para os representantes que vão votar sobre essa mudança, essa proposta de mudança de fundamentos do movimento escoteiro, o que vocês diriam e suas considerações finais do nosso encontro de hoje. Marcelo e esposa, por favor. Eu queria agradecer a todos. Aprendi bastante hoje nesse encontro e eu gostei muito que a Flaviane falou, não conheço, que ela falou assim, não tenho que mudar o que é perfeito, que já está perfeito. E perfeito é só Deus, então não se deve tirar. Então, Deus não é uma religião, sim, que deve ser respeitado, sim. É a minha opinião. Por isso que meu filho entrou no escoteiro, por não induzir a nenhuma religião, e sim a Deus. Então, gostaria de colocar que, como pais, né, a gente não é escoteiro, a gente não veio do escotismo, mas como pais que participam, como pais de apoio, né, quando o movimento precisa, a gente está sempre lá com o nosso filho, a gente confiou o nosso filho ao movimento escoteiro nos princípios e pilares que hoje o movimento escoteiro se baseia. Né? Foi nesses princípios que a gente confiou, porque a gente, como pai, a gente tem um dever, né, da criação do filho e encontra nesses movimentos o apoio para que nos ajuda a essa criação. Tanto a igreja, tanto o movimento escoteiro, são movimentos que nos ajudam, né, a estar ali, a estar fazendo esse ensinamento ao nosso filho. É o nosso dever como pais. Né? E a gente também, como católicos, cristãos, a gente também tem um dever, né, de criar o nosso filho também na vida cristã. Então, a gente confiou nos nossos filhos, no que o movimento, nos pilares do que hoje o movimento escoteiro se baseia. Foi assim que a gente confiou. Então, eu peço aos delegados, né, as pessoas que irão votar, que pense que, igual a gente, a grande maioria dos pais também confiaram seus filhos no que hoje o movimento prega, no que hoje o movimento, nos pilares que hoje o movimento possui. Uma mudança assim, eu não sei se a gente continuaria a confiar o nosso filho ao movimento. Acredito que outros pais também devam estar pensando assim. Então, eu peço aos delegados que irão votar lá no dia da votação, que pensem nas consequências que uma mudança assim pode ocasionar, não só nos princípios, mas sim em todo o movimento escoteiro, né? Porque a gente confia aos senhores, eu aqui agradeço muito ao chefe Ricardo, que foi o chefe que nos apresentou o movimento, agradeço muito ele pelo carinho que ele tem com o nosso filho lá no movimento, e deixo aqui, novamente, Deus não é apenas uma religião, Deus não é apenas uma oração, Deus é amor, é fraternidade, Deus é companheirismo, Deus é exemplo. Então, eu peço aos senhores que deem exemplo no dia da votação. Exemplo ao que o movimento precisa, exemplo aos conceitos, exemplo aos pilares, exemplo para as nossas próximas gerações. É isso, como pai, eu peço. Agradeço a todos. Obrigado pelo convite. Foi muito proveitoso, né, acompanhar essa discussão e gostaria de ver no dia da votação que essa proposta não passe, que o movimento continue sendo do jeito que é. Eu também acredito, igual a Flaviane falou, time que está ganhando não se mexe. Eu acredito muito que o movimento, do jeito que está hoje, ele é muito proveitoso, ele colhe bons frutos, então, assim, eu gostaria de continuar vendo o movimento ser. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado. Chefe Flaviane pediu para fazer uma complementação. Chefe, é porque eu gosto muito de questão de materializar, né? Tá na Bíblia Sagrada, é Mateus 10, 32, 33.
quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não é palavra minha, palavra do Senhor. Muito bem. Passar agora ao chefe, aos pais e colegas, irmãos escoteiros, José Augusto e Rayane, também a mesma pergunta, né? Qual o recado que vocês dariam aos nossos representantes que vão votar essa proposta de retirada de deveres para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo, né? Substituindo por relacionamento, para com a espiritualidade, para com o próximo, para consigo mesmo. Qual seria o recado de vocês e as considerações finais de vocês, por favor? Chefe, talvez os delegados que estarão lá representando, talvez eles não tenham a real noção hoje do papel do movimento escoteiro na vida dos jovens. E eu digo isso porque quando a gente ouve relatos, por exemplo, de pais que falam que um jovem se suicidou, ou do próprio chefe Arnoldo, que fala que a filha dele saiu de uma depressão, né? Então, a gente está vivendo há 1 ano e meio numa pandemia, e o nosso grupo, por exemplo, a muitas custas, conseguiu retornar em maio. Eu sei que a maioria dos grupos não retornaram. Então, talvez esses delegados não tenham a real noção de como está a cabeça desses jovens hoje, né? Eu, como estou na Alcateia, eu conheço cada lobinho com que eu trabalho, e infelizmente, durante essa pandemia, aconteceram muitas situações com alguns deles, muitos estão fazendo tratamento psicológico por conta de ansiedade, de depressão, e acho que mais do que nunca o movimento escoteiro ele vai ser útil na vida dessas crianças, desses jovens. Eu acho que tratar a espiritualidade de uma forma leve com eles, trazendo com que eles possam se ressocializar, com que eles possam voltar a ser quem eles eram antes, vai ser de primordial importância. Então, talvez eles não tenham ainda a noção de como isso está sendo, porque os grupos estão, alguns online, alguns deixaram de existir, né? Muitos grupos escoteiros fecharam, né? Porque não tinham suporte para trabalhar online, e alguns ainda também não retornaram. Nós que já retornamos em pouco tempo, eu já pude ver a grande necessidade que esse movimento vai ter nos próximos anos. E a grande procura de pais, buscando, às vezes até mesmo por indicação médica, por indicação de um psicólogo, que se procure métodos, meios de ressocializar e de manter a sanidade mental dessas crianças e desses jovens. Então, pensem bem no que vocês estão fazendo. Eu acho que mexer numa coisa que a gente já conhece, num método que funciona tão bem para quem aplica corretamente, vale ressaltar, né? Porque não é todo mundo que sabe praticar o escotismo, então a gente tem que ressaltar que quando o método ele é bem aplicado, ele funciona. Então eu espero que vocês pensem muito bem, pensem principalmente, caso vocês sejam pais e caso vocês sejam mães, parem para pensar um pouquinho no impacto que isso vai ter na vida da sua criança e do seu jovem. E esse é o meu recado, eu gostaria de agradecer pelo convite e eu espero realmente que tudo isso se resolva da melhor maneira possível e que a gente possa se reunir para falar de escotismo e não para estar debatendo uma situação que não deveria nem estar em pauta. Então, boa noite a todos e obrigada, chefe, pelo convite. Chefe Fernando, eu estava vendo o chefe Arnoldo falando sobre a questão dos chefes, do jovem, do protagonismo do jovem, né? E eu vejo assim que tem muita gente que faz um pouco de confusão, um negócio muito simples, né? E falar, deixa o jovem escolher, que o jovem tem que escolher, né? Eu acho que o jovem tem que ser o protagonista, como você falou, né, ainda agora. Mas eu acho assim, o jovem, se você pega um garoto de 8, 10, 11, 12 e perguntar o que ele quer, a gente sabe a resposta que ele quer, né?
E, na realidade, a gente tem que dar para o jovem, oferecer para o jovem o que ele precisa, né? Aquela essência básica do que ele precisa. E os pais, normalmente, o jovem não vai sozinho para o movimento, né? Os delegados têm que ter essa noção disso. O jovem vai para o movimento porque o pai leva o jovem para o movimento, tá? Talvez um sênior, uma guia, procure um movimento, mas na base, quem leva o jovem para o movimento são as famílias, é o pai, é a mãe, é o tio, é a família que leva para o movimento. E é muito simples, né? Por que que leva? Porque tem esses fundamentos, né? Então, na minha cabeça é isso. Eu acho, na minha cabeça, que, na minha opinião, que os delegados têm que avaliarem muito bem essa situação toda, né? Eu acho que a UEB é muito maior do que esse debate fraco, né? A UEB é muito gigante, mantendo o que tá estabelecido e mantendo essas regras, essas coisas que vêm de 100 e poucos anos para cá, a UEB vai encher de jovem, o movimento só tende a crescer, né? Na hora que você começa a diminuir e virar uma coisa muito do dia a dia, isso começa a dividir em vez de somar. Então, eu acho que é hora da gente esquecer aquelas diversidades, aquelas ideias que um tem diferente do outro, e unir as ideias e resolver a situação de uma maneira tão simples, né? E é manter o que já existe, né? E não estar dividindo tudo isso aí. Então, faço o meu apelo aos delegados, inclusive os delegados da região do Amazonas, que reavaliem, façam a escolha da maneira correta. Eu quero dizer que eu sou contra essas modificações e espero que os amigos e irmãos escoteiros façam a escolha correta, que é a escolha que as famílias estão querendo fazer no movimento. Tá, chefe Fernando? E uma boa noite a todos e obrigado pelo convite. Muito obrigado. É difícil não se emocionar. Quem foi membro juvenil, como eu também, lembro da minha mãe me ensinando a costurar os primeiros distintivos no uniforme, o que eu nunca aprendi direito, mas ela me ensinou, tentou me ensinar. E o meu pai tinha uma caminhonetezinha e levou aquele material todo da patrulha para acampar várias vezes, e até mesmo nós jovens atrás da caçamba da caminhonete. São histórias de família. A minha esposa, que eu amo muito, e que me acompanha nessa jornada, a Gisele. Eu acho que ela está assistindo, eu te amo, Gisele. E obrigado. A minha filha, que foi a primeira lobinha do nosso grupo, que também eu amo muito. E para mim, escotismo é família. Escotismo é família. É amor. E Deus é amor. E nós temos deveres éticos quando somos pais. E a educação dos filhos é nosso dever ético. E o movimento escoteiro é um grande parceiro. Não podem tirar isso de nós. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar que isso seja tirado de nós de forma alguma. Eu agradeço muito a presença dos amigos, dos colegas, irmãos escoteiros, esposas, que aceitaram participar dessa live. Parabenizo imensamente a iniciativa do Ricardo, de Minas Gerais, que encabeçou esse projeto na página Parlamento Escoteiro, se dedicando imensamente a viabilizar, com muita dificuldade até isso, porque não é fácil fazer uma live dessa, é muito difícil. Nós não temos estrutura, não temos recursos, estamos aqui na base do coração mesmo, da raça e do amor, pelo escotismo e do respeito pela UEB também, porque é uma associação impessoal, né? É uma associação impessoal que nos acolheu há muitos anos atrás. No meu caso, há mais de 30 anos atrás. Então,
Que seja assim, eu passo a palavra para o Ricardo para fazer o encerramento e a oração final. Muito obrigado, fiquem com Deus e sempre alerta. Obrigado. Eu quero agradecer as palavras, chefe Fernando. Também quero agradecer a todos os pais que estão participando, não somente aqui, né, presencialmente dentro da nossa live, mas as centenas de pais que estão participando pelas redes sociais. Eu tenho visto aqui, eu tenho acompanhado o que eles estão escrevendo. São palavras muito fortes, são testemunhos, né, vivências, né. Quero agradecer o chefe Marcelo Mendonça, lá do Maranhão, né, terra onde nasceu minha filha. Infelizmente, não deu para colocá-lo nessa discussão, né, pelo tempo que nós temos, mas a gente coloca ele na próxima, né, chefe Fernando. E acima de tudo, eu quero agradecer a Deus, né, porque verdadeiramente a família é a base da sociedade, assim como a família é a base do escotismo. Sem a família não existe escotismo. Por isso eu sou grato a todos os pais, né, que confiam no movimento escoteiro, confiam nos seus princípios e nos seus fundamentos. Princípios esses que são tão atuais quanto da sua criação, pelas necessidades dos nossos jovens, né, dos nossos filhos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Sempre alerta, chefe. Quando eu fui membro, embora afastado do movimento escoteiro, eu fui membro do Léo Castores, que é um membro, uma linha jovem do Lions Club, né? E lá a gente tinha uma oração de abertura e encerramento dos nossos trabalhos, né? E era assim: ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros ao amor, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. E eu acrescentaria, também pelos destinos da União dos Escoteiros do Brasil e pelos escotistas. Amém. Amém, que assim seja. Muito obrigado a todos.